Eu tenho que pensar a curto prazo. Tenho que entregar as notas semana que vem do trabalho que eles me entregaram hoje. Eu tenho que pensar a médio prazo, onde eu vou passar o Réveillon. Eu tenho que pensar a longo prazo, quanto dinheiro eu preciso acumular para uma aposentadoria tranquila. E eu tenho que pensar, acima de tudo isso, rotas alternativas estratégicas. Ora, eu não tinha a mínima ideia desse presente, como eu disse a vocês. Mas eu tenho certeza que daqui a 20 anos, mesmo que eu não tenha a menor ideia do que vai acontecer até os meus 75 anos, seja lá que eu estiver, eu sei que saber inglês vai continuar sendo fundamental. O português, eu sinto informá-los, não será a língua do mundo. Tudo indica que o português não dominará o planeta nos próximos 20 anos. É uma língua belíssima, mas desconhecida dos próprios usuários. Então, é provável que não venha a ter muito futuro. O inglês é a língua no qual a Venezuela, inimiga dos Estados Unidos, se comunica com o Irã, inimigo dos Estados Unidos. E venezuelanos não falam farsi, iranianos não falam espanhol. E eles têm que trocar em dólar produtos criticando os Estados Unidos. Então o inglês não é mais a língua dos Estados Unidos, ou a língua da Inglaterra, ou a língua das ex-colônias como a Índia. O inglês é o esperanto do mundo atual. E pela primeira vez na história nós temos uma língua que comunica quase todas as pessoas. Por incrível que pareça, no interior da Bulgária, no norte do Himalaia, provavelmente o inglês vai dominar. Gente, os franceses estão aprendendo inglês. Eu morei em Paris em 92. Se você não falasse francês, você não recebia um bom dia. Voltei sistematicamente para congressos e palestras. Os franceses já sabem o verbo subir. É um avanço extraordinário, é verdade. Eles estão se comunicando. A crise fez maravilhas por isso. Eles estão se comunicando. E agora temos congressos em Paris, como eu estive em janeiro, no qual a língua do congresso em Paris é o inglês. Eles querem morrer. Eles querem morrer com isso. A língua oficial é o inglês. E isto significa que inglês é uma ferramenta indispensável. Eu não falo nada, reino nenhum. Estude para falar alguma coisa. Ah, mas eu tenho que perder o sotaque. Seu treinamento não é para ser espião. Você não será espião nos Estados Unidos, dissolvido na sociedade. Seu treinamento é para ler, escrever e se comunicar. Sotaque, como dizia minha avó quando irritávamos pelo sotaque dela, sotaque, se formava ela, é sinal que eu falo uma língua mais que você. Ela falava. Não é para perder o sotaque. Essa é uma cafonice tipicamente brasileira. Fica pedindo love, até falar do jeito que nenhum norte-americano pronuncia. O inglês é uma ferramenta. O inglês é aquilo que eu vou usar para me comunicar, para ler, escrever, ler instruções, acompanhar um aplicativo. Não é necessário sem sotaque, não é necessário beleza estilística, é só recomendar, mas não é necessário. E isso é um treino, todos podem aprender, basta aplicar no método, a terceira estratégia, que é aproveitar o tempo. Então o inglês é indispensável. Nós viveremos ainda na nossa geração quase que o desaparecimento das línguas nacionais e a imersão de uma língua cada vez mais mundial, que não depende mais dos Estados Unidos. É em inglês um japonês que se hospeda na China. É em inglês que um vietnamita se comunica na Coreia. É em inglês que um indonésio se comunica com um timorense. Ou seja, inglês é a língua do futuro. Aliás, já é a língua do presente. Qual será a minha terceira língua? Os alunos perguntam muito me fiz quando entram no mestrado. Só que línguas eu devo aprender? Começa com português. Domina. E após algum estudo, passa para a segunda obrigatória, que é o inglês. Qual será a terceira? Depende. Você vai trabalhar com um campo de conhecimento ligado à Alemanha, ao mundo árabe, vai trabalhar com a China, vai determinar se é o mandarim, se é o alemão, o seu campo de conhecimento. Mas creio, quando eu era jovem, grande parte da bibliografia da pós estava em francês e em espanhol. Isso não é mais verdade. Hoje você pode fazer pós-graduação sem ler francês. Os americanos traduzem tudo. Absolutamente. Claro que é desejável o maior número possível de línguas, mas lembre-se, nosso tempo é escasso.
Então, não cedam a exotismos, tipicamente da Unicamp. Entra, tem um curso de latim no céu. Latim é ótimo, depois que você fala inglês, português, francês e alemão, o latim é muito bom. Seria como visitar a França e começar por uma pequena cidadezinha da Provence e não Paris. Tem que focar no que é mais importante. Mas existe uma mania de sânscrito. Vou estudar sânscrito. Língua ótima para estudar a Índia antiga. Não essencial para a área científica. Mas quanto mais conhecimento, melhor a partir desses passos.